Então, bom dia amigos, bom dia alunos. Esse vídeo eu dedico ao Cláudio Marcelo Silva, que foi do PT e nos anos 80 lutou na Nicarágua. Esse vídeo é sobre a Revolução Nicaragüense. Eu não tenho uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, mas mesmo assim vou fazer algumas considerações com base em pesquisas que eu fiz no Google Acadêmico. Lá tem alguns artigos acadêmicos, vocês podem procurar a Revolução Nicaragüense. Tem um artigo que pesquisa Vargas Llosa, que cita Vargas Llosa, que é bastante interessante. E tem texto do Llosa sobre a Nicarágua. E tem artigos acadêmicos lá no Google, Scholar Google Acadêmico. Outra fonte é o próprio Cláudio Marcelo Silva e o que a gente discute no WhatsApp. Tá, tudo bem? Então, assim, vamos iniciar... Para o vídeo não ficar longo, eu vou colocar na descrição a vaquinha que o Cláudio estamos fazendo, nós amigos do Cláudio, para ajudá-lo. Cláudio lá de Santos, e está precisando de ajuda porque está numa situação de pobreza e não está conseguindo pagar o aluguel. Essa crise toda nós estamos vivendo, está tendo que morar na rua, então esse vídeo é em solidariedade ao Cláudio. Eu faço algumas observações sobre a Revolução Nicaragüense, da qual ele participou, e a gente tem conversado. Então, essa revolução, ela não foi uma revolução socialista, ela foi algo como se fosse a Revolução Francesa, feita por uma frente sandinista de libertação nacional, e embora você diga sandinista, foi até um álbum do The Clash, na época, da banda punk, né? Em solidariedade. Ela foi uma revolução nacional e democrática que não transitou ao socialismo. Ela foi barrada ali no final dos anos 80, com um desmoronamento do bloco socialista, né? E ela tem, curiosamente, a continuação agora na volta de Daniel Ortega ao poder. Mas agora ela já é um partido que deseja fazer apenas reformas e adotou o neoliberalismo. Aí ele é mais tolerado, né? Então está um processo bem diferente, complicado. Não é mais aquele. Então, Somoza era o ditador da Nicarágua e é um pequeno país que no decorrer do processo do desenvolvimento do imperialismo norte-americano, que é vizinho ali, tornou-se muito ligado ao imperialismo americano. Então, assim, os Estados Unidos invadiam com frequência com seus marinhos, suas tropas, para colocar regimes serviçais lá. Então, primeiro, lá no século XIX, invadiam com piratas, entre os quais William Walker, e a tentativa parece ter sido de, inclusive, conquistar os territórios ali na América Latina, como fez com o México. Então, desde o século XIX havia uma resistência a essa invasão norte-americana frequente, e Augusto César Sandino foi o patriota que se destacou nos anos 30, criando uma guerrilha contra os norte-americanos. Então, também numa forma de uma frente, né? Mas ele foi derrotado e morto. Somoza foi o grande traidor ali. Então, eles conseguiram que os Estados Unidos retirassem suas tropas, mas Somoza derrotou o liberal e instaurou uma ditadura. Então, foram 3 gerações de Somozas no poder. Em 79 é derrubada a família, porque foi algo bastante pesado, como se fosse o regime aqui nos anos 30, em que uma oligarquia, poucas oligarquias hegemonizam todo o país, fica pesado até para as oligarquias, algumas passam para a dissidência, até para a burguesia e para os latifundiários, grandes fazendeiros, uma só família no poder, dona de tudo, é pesado. A gente vê no Brasil situações semelhantes no Maranhão com Sarney, no Tocantins de Cátia Abreu. Então, Nicarágua é aqui, né? A frente sandinista, ela tinha como um dos importantes componentes a teologia da libertação, quer dizer, os cristãos reformistas, que até usam o vocabulário marxista, mas são reformistas, não são revolucionários. Eles se aliaram e foram uma grande força, porque não estavam
as comunidades eclesiais de base, e a igreja era organizada capilarmente em todo o país, eles não estavam na clandestinidade como os comunistas, né? A igreja ela funcionava abertamente organizava, então ela foi uma força muito grande no momento em que a Frente Sandinista de Libertação Nacional, no final dos anos 70, aproveitando-se de um contexto favorável, que era o governo de Jimmy Carter, que não apoiava as ditaduras latino-americanas, apoiou um movimento de luta armada, né? Uma guerrilha, conseguiu derrubar o Somoza em 79. Aí o governo sandinista passou a tomar as fazendas de quem era somozista, família somozista, fazer uma reforma agrária, fazer uma campanha de alfabetização, que o analfabetismo era enorme no país. Mas, particularmente, a reforma agrária assustou, e a discussão da estatização assustou setores oligárquicos que passaram para a dissidência. Então, o jornal La Prensa, da Violeta Chamorro, acho que é esse o nome mesmo, um jornal liberal que tem um papel muito importante, é como se fosse o Globo aqui, ele passou para a oposição e rompeu a frente no decorrer dos anos 80. Outro elemento, aí já enfraqueceu muito fortemente um pilar da Revolução Sandinista, outro pilar desabou a partir do momento em que, no começo dos anos 80, o Papa João Paulo II volta-se contra essa revolução e institui o clero progressista pelo país todo, colocando pessoas conservadoras. Então, a teologia da libertação, que é um pilar, desmorona, o apoio popular à Frente Sandinista diminui, e outra contradição é o Partido Comunista, que segue linha predominantemente gorbachevista. Como eles estavam ali, um país que sofre com intempéries, quer dizer, terremoto e furacão, que destrói a infraestrutura, eles precisavam, além de ter passado por um momento curto de guerra civil, né, também destrutivo, precisavam de reconstruir o país. Então eles enfrentam Reagan, que bloqueia e impede esse país que não tem indústria de se reconstruir. O apoio de Cuba e da União Soviética logístico é muito importante, mas logo fica evidente que a União Soviética está num processo de privatização, e na Nicarágua está se discutindo estatização, né, e avançar sobre propriedade privada. Isso gera perplexidade, dissidência, confusão dentro do Partido Comunista, que já é pequeno, minoritário. Então, Gorbachev mela tudo lá dentro, né? E outra pinça que se fecha ali num cerco é o seguinte: Cuba e a União Soviética, nos debates com os sandinistas, propõem que não se avance para um partido único, não se avance em ditadura do proletariado, e a Frente Sandinista concorda, e há um consenso, mais ou menos, que era necessário manter uma democracia liberal. Então, a democracia liberal que existe ali, ela é influenciada pelo dinheiro. São grandes eleições financiarizadas, né? E quem tem mais dinheiro sai muito na frente. No decorrer do processo, isso aí vai ser fatal, e a Frente Sandinista perde as eleições em 94. Em 90, ela volta posteriormente, lá nos anos 2000, mas já aceitando o neoliberalismo. Já é só um reformismo muito leve, tudo diferente. Então, ela perde, nesse primeiro momento, entre 79 e 90, ela ainda enfrenta os contra-revolucionários de Sandino, que aparece até numa música do Lobão, Sob o Sol de Parador, que era um filme, né, sobre as tais repúblicas de banana, porque a Nicarágua, no passado, também era dita república de banana, porque ela tinha só uma monocultura para exportação, e as terras férteis e as melhores terras eram destinadas às culturas para exportação das grandes multinacionais, como United Fruit Company, e grande parte da população vivia no campo, passando fome, trabalhando muito mesmo, ganhando salários miseráveis, sem terra e tal. Então, no que eles tentam avançar fazendo a reforma agrária, há
a hostilidade dos grandes fazendeiros latifundiários, e nesse momento ali no país vizinho, a Honduras e em Costa Rica, organizam-se os contra-revolucionários. São pequenas guerrilhas que adentram a fronteira na Nicarágua, destruindo fazendas, pondo fogo na infraestrutura precária e aterrorizando a população. Então, a mobilização que a Nicarágua tem que fazer para combater militarmente suga os poucos recursos do país, cria um ambiente, sem dúvida, desfavorável para a democracia, né? A tensão com os Estados Unidos, porque, por exemplo, os Estados Unidos em 83 invadem Granada, né? Destroem o aeroporto, matam os cubanos que estão lá construindo o aeroporto, derrubam o governo reformista de Granada, uma invasão direta, a tensão sobe muito, a tensão interna, então, aumenta dentro da Nicarágua, e a população passa a ficar mais e mais insatisfeita com a frente sandinista, que tem os seus recursos drenados por esse ambiente aí, passa a ser desejada extensão com os Estados Unidos, um governo conciliador e tudo. Também é a conciliação que Cuba e Gorbachev estão propondo. Então, assim, com a teologia da libertação derrotada, com Gorbachev com a política à direita e Cuba com a política à direita, com os contra na fronteira da Costa Rica e de Honduras, e a estrutura de democracia liberal existente no país, com as grandes eleições financiarizadas, há uma derrota eleitoral em 90 da frente sandinista. Então, podemos dizer que esse primeiro ciclo revolucionário mais raiz acaba aí. Então, a Nicarágua nunca avança para um socialismo, embora fale-se muito nisso, ela fica sempre com uma economia mista, quer dizer, grande parte privada com papel estatal ali. Um setor estatal, um setor privado, e tem um artigo acadêmico que fala, pelo menos, ali que eu achei no Scholar Google, vou buscar novamente essas fontes postadas, se for possível, ali na descrição do vídeo, que o grande engenho de cana-de-açúcar do país prosseguia privado, quer dizer, os meios de produção prosseguiam privados em um estado pobre que não tem como socializar as riquezas, e aí fica-se na pobreza e a população fica insatisfeita com essa conjuntura aí que eu delineei. Tá legal? Então, pessoal, toda força aí para o Cláudio, ele conta que lutou lá na frente da Costa Rica, isso é bem interessante, porque no contexto a Costa Rica era um país, tem uma democracia liberal, mas associado aos Estados Unidos ele fazia uma campanha também midiática, na época eu escrevi para a Embaixada da Costa Rica, eles passaram jornaizinhos também, tinha um jornalzinho que combatia intensamente a Revolução da Nicarágua, um jornalzinho mostrava a Nicarágua cercada por uma cerca de arame farpado, quer dizer, era isso que eles estavam fazendo, não é? Cercando e hostilizando, permitindo também que esses pequenos grupos armados entrassem e aterrorizassem, destruíssem a parca infraestrutura da Nicarágua. Então, Cláudio lutou nessa frente aí da Costa Rica, onde os estrangeiros iam, porque eram altamente visados também pelos contra-revolucionários internos e externos. Que muitas vezes eles eram assassinados, e as pessoas que recebiam os estrangeiros lutando lá também viviam com medo, porque eles estavam próximos de pessoas que eram alvos perigosos. Então, beleza, olha, então acho que aí eu delineei o contexto, eu não vi nos outros vídeos esse contexto aí que levou à derrocada, bom para a gente refletir. Então, toda a solidariedade ao Cláudio e Marcelo, espero que aí meus leitores façam alguma coisa, vou ver se eu faço também um Pix para ajudar, vou pôr a vaquinha aí. Então, muitíssimo obrigado, camaradas, alunos, amigos, bom dia.